Olá, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Ana Caroline e esse canal aqui é para eu compartilhar com vocês a minha experiência com a expansão de consciência e com a ressonância do professor Hélio Couto. Sejam muito bem-vindos, tá? E hoje, no vídeo, eu vim trazer para vocês o que foi para mim esses 30 dias de ressonância. Ontem, esse vídeo está saindo no dia 6 de dezembro. No dia 5, completei meus 30 dias de ressonância harmônica. E eu vou trazer um pouquinho aqui, tentar trazer um pouquinho da minha experiência com vocês, para vocês, do que foi, né, esses 30 dias. E também trazer uma mensagem de algo muito interessante que aconteceu comigo, que tenha relacionado com o perdão, que o professor Hélio tanto fala, né, sobre a importância da gente se perdoar nessa evolução. Busca da nossa expansão, da nossa evolução. E, gente, o que foi para mim esses 30 dias? Foi de muita limpeza, sabe? Tive algumas catarses, mas o que eu percebi, assim, o principal que eu percebi foram muitas memórias vindo à tona mesmo, memórias do passado, coisas do passado, e vindo à tona para que elas fossem limpas mesmo, para que eu deixasse elas irem. Claro que o fato de eu falar para vocês aqui é deixar ir é muito fácil, né? Porque bate na resistência, né? O ego, ele tem essa dificuldade em soltar a velha crença, porque para ele é familiar, ele não entende que aquilo é bom ou ruim. Ele só conhece aquilo ali, então, tipo, você ficou um tempão com aquela crença ali, e aí bate, né, aquela angústia, aquele medo, aquela ansiedade, enfim. Essas resistências, que são normais. Também tive algumas, além das catarses emocionais, né, de angústia, desses sentimentos, assim, de medo, de angústia, de tristeza, muitas vezes. Também tive algumas catarses físicas relacionadas, por exemplo, ao financeiro, a algumas áreas que eu estou buscando mudar. E também com relação a catarses físicas, principalmente na semana passada. Na semana passada que eu identifiquei essa questão do perdão que eu quero trazer para vocês, tá? Mas assim, eu senti uma velocidade muito grande nas coisas, né? Senti uma velocidade muito grande nas coisas. Agora, nesse finalzinho do mês de novembro, eu senti que as coisas começaram a andar, principalmente porque eu me toquei de uma coisa, que foi o que eu trouxe no vídeo passado, sobre a gratidão. Que eu ainda estava naquela posição de vítima. Eu ainda estava me sentindo vítima do porquê não estava acontecendo, sendo que eu estava fazendo tudo certo. O que eu precisava fazer, né? A mais que eu não estava fazendo, sendo que eu estava fazendo tudo certo. Estava aqui procurando conhecimento, procurando expansão da minha consciência, sendo uma pessoa melhor, mas o que eu estava fazendo que eu não estava vendo os resultados? E aí me veio muito sobre essa questão da gratidão e eu percebi que eu estava me colocando no lugar de vítima, né? E vítimas não cocriam sonhos. Então eu percebi que eu estava me colocando nesse lugar de vítima e esse lugar de vítima não me cabia mais. E que para eu ter abundância, para eu ter prosperidade, para eu ter o dinheiro, eu tinha que ser primeiro. E eu não estava sendo. Eu estava no lugar da vítima, né, gente? A coitadinha. E aí, quando eu percebi isso, que eu contei no vídeo anterior, eu me senti ingrata, porque eu tava 100% focado na falta. E aí foi quando eu comecei a praticar gratidão pela água que eu tava tomando, desde a hora que eu acordava, gratidão pelos meus olhos, por estar vivo, por acordar, por ter uma cama confortável, pela minha vida, pela minha liberdade, pelo meu negócio. As coisas começaram a fluir. As vendas começaram a acontecer, porque eu passei um mês todo sem vendas, gente. Sem sequer saber como que eu ia pagar minha conta esse mês. E aí começou a andar, começou a fluir. Que, assim, não sei nem como, gente. Não sei nem como explicar como que
aconteceu as coisas tão rápidas, sabe? E o que eu percebi da ressonância é que ela potencializa as coisas, né? Tanto para o negativo quanto para o positivo. Por isso que ela força a gente a estar no positivo, né? Porque a gente começa a ficar com medo de estar no negativo e aquilo criar. Então, eu buscava sempre, meu Deus, eu tô aqui ansiosa, eu tô aqui com medo, né? Eu buscava sempre ir para a polaridade contrária, né? E foi isso, gente. Acho que esse mês foi um mês de muita limpeza. Deixar o lixo mesmo embora, deixar a crença velha embora, para que a onda pudesse entrar, né, e fazer efeito de fato. E aí, gente, semana passada eu tive alguns sintomas físicos. Mas antes de eu adentrar nesse mérito, isso é uma coisa do perdão que, como o professor Hélio fala muito, né? E como eu pratico o Ho'oponopono, e o Ho'oponopono, uma das palavras ali do Ho'oponopono é o me perdoe, por favor, me perdoe. Então, você verifica que ele está presente em tudo, praticamente, né? Que a gente precisa realmente do perdão. E aí, desde o começo da ressonância, eu perguntava para minha centelha, quem que eu preciso perdoar? Eu preciso perdoar alguém que eu não identifiquei ainda? Eu preciso perdoar? Quem eu preciso perdoar que não vinha ninguém assim na minha mente, gente. A única pessoa que vinha era eu mesma. Mas assim, no começo, quando eu perguntava, eu não consegui ter clareza de que a única pessoa que precisava do perdão era eu. E continuei perguntando, né? Perguntando, centelha, pelo amor de Deus, quem que eu preciso perdoar? Eu perdoo. Eu não quero carregar essa mágoa, eu não quero carregar essa coisa negativa, eu não quero carregar esse rancor, esse ódio, seja de quem for, seja de qualquer pessoa, eu quero liberar. Eu faço o que for necessário para deixar esse sentimento embora. E ficou, né? E a única pessoa que me via na cabeça era eu mesma. E aí, gente, não sei se vocês já ouviram falar daquele livro da Louise Hay, Você Pode Curar Sua Vida? Vou deixar aqui para vocês o link do livro para vocês. É um livro, assim, muito legal, uma linguagem super bacana, super fluida. E eu já li ele há um tempo atrás, já faz mais de um ano, eu li ele uma vez só. Mas eu sempre, quando eu tinha algum sintoma físico, eu buscava no livro para compreender o que era aquela emoção. Ou até mesmo tem um canal da Cristina Cairo, não sei se vocês conhecem, também posso deixar aqui de indicação, e ela fala muito sobre as emoções, né? Que o nosso corpo fala mesmo, sobre as emoções do nosso corpo e o que quer dizer cada emoção. O que quer dizer aquela determinada doença, o que aquilo está falando, né? O que o seu corpo está transmitindo, o que ele está querendo dizer, para onde você deve olhar. E aí, gente, assisti uma live semana passada, uma live relacionada a dinheiro, e ela mencionou sobre esse livro. E eu falei, nossa, eu tenho o livro aqui, né? Inclusive ele fica aqui, ó, sempre aqui na minha mesa, na minha bancada, porque eu tô sempre ali consultando uma coisa ou outra. E aí ela mencionou sobre esse livro, que esse foi um livro um dos primeiros que ela leu, enfim. E aí, gente, eu peguei ele e resolvi começar a ler ele de novo. Ler ele de novo, com a consciência que eu tô hoje, né? E aí eu percebi que ela fala sobre crenças. E tem uma parte que ela fala sobre a crença de não ser bom o bastante. E eu me identifiquei com aquilo. Falei assim, meu Deus. Eu me identifico com isso porque quantas e quantas vezes eu não me sinto boa o bastante em fazer alguma coisa, em ter alguma coisa, em ser alguma coisa. Quantas e quantas vezes eu já repeti pra mim mesma que eu não ia conseguir, que eu não conseguia, que eu não era boa naquilo, né? E aí eu me identifiquei, eu falei assim, bom, interessante, né? Essa crença aqui. Vou começar a trabalhar ela. E logo depois, gente, que eu identifiquei isso no livro,
e eu identifiquei que, né, eu não me sentia boa bastante para algumas coisas, eu tive um sintoma físico no meu corpo físico. Não vem ao caso aqui agora, mas eu resolvi pesquisar sobre o que era. E eu pesquisei nesse canal da Cristina Cairo o que as minhas emoções estavam falando a respeito daquilo. E aí, gente, o que era aquilo? Era uma ansiedade excessiva com o futuro, mas ao mesmo tempo presa ao passado, não soltando o passado, coisas do passado. E eu falei, meu Deus, o que eu preciso soltar aqui? Que eu não estou soltando. E fiquei me perguntando isso o tempo todo. O que eu precisava soltar, que eu ainda não tinha soltado, enfim. E aí, gente, começou a vir várias coisas. Inclusive, eu continuei assistindo alguns podcasts da Elaine, que ela fala sobre a culpa, né? Que por muito tempo ela precisou se perdoar quando ela estava naquela situação, que ela se culpava muito. E aí, gente, caiu a minha ficha. E começou a vir, assim, coisas assim que realmente me fizessem enxergar que a única pessoa que precisava de perdão era eu. O quanto eu me culpava. O quanto eu me massacrava, sabe? E essa semana, inclusive, eu tive um sonho, acho que foi anteontem, eu passei o dia todo trabalhando isso em mim. Foi o dia realmente, de fato, que eu identifiquei o quanto eu precisava me curar disso. O quanto eu precisava entender, soltar essa culpa, entender que eu não era culpada, e sim responsável pela minha realidade. E que eu tinha o poder de mudar aquilo. E se eu ficasse voltando no passado, eu não ia fazer nada com aquilo, eu ia ficar remoendo aquilo o tempo todo, até que aquilo poderia se tornar uma doença, né? E aí, nesse dia que eu realmente precisei trabalhar isso em mim, porque veio assim, gente, uma dor no meu peito que vocês não estão entendendo. De doer mesmo, sabe? Lá no fundo. De passar o dia inteiro chorando, buscando limpeza, fazendo Ho'oponopono, buscando conteúdo sobre aquilo, como eu poderia realmente soltar aquilo, deixar embora, que eu não queria mais aquilo dentro de mim. Eu aceitava, né? Porque o primeiro passo para o perdão é a aceitação. Eu aceitava a situação, eu aceitava a minha vida, eu aceitava a pessoa que eu era, a pessoa que eu fui, eu me aceitava. Para eu entender que aquilo que aconteceu, as coisas que aconteceram, das quais eu me culpava, eu agi no meu máximo. Eu dei o meu máximo, sabe? Eu dei o meu máximo, eu dei o meu melhor, de acordo com a consciência que eu tinha naquele momento, né? A outra pessoa que eu já perdoei, inclusive, ela também deu o melhor dela, de acordo com a consciência que ela tinha naquele momento. Então não existia culpado, e sim responsáveis. Eu era responsável por estar na minha realidade e ela era responsável pela realidade dela, né? E aí nessa noite, nesse dia, na noite, eu sonhei. Um sonho bem estranho. Muitas vezes eu sonho, mas nem sempre eu consigo identificar, mas eu sempre procuro identificar o que aquele sonho está me dizendo, né? E aí eu sonhei com duas pessoas das quais eu não tenho contato mais. E uma dessas pessoas, ambas eu já perdoei, mas eu senti que eu precisava me perdoar. E aí, uma dessas pessoas tinha uma terceira pessoa da qual eu não conheço, mas essa terceira pessoa, ela estava doente e ela tinha um câncer no meu sonho. E aí, gente, eu acordei com aquilo pensando, né? Eu falei assim, o que esse sonho quer dizer pra mim? Essas duas pessoas que eu não tenho mais contato, mas que lá atrás eu, né? E uma delas eu me culpo até hoje, que inclusive é a que estava relacionada a essa terceira pessoa que estava com câncer, e eu fui buscar entender. E o que é o câncer, gente? O câncer é a falta de perdão, né? E aí eu queria até falar aqui com vocês, que eu marquei aqui no livro, sobre o que é o câncer, né? Que ela fala, que a Louise Hay, ela traz aqui. Então, eu vou falar para vocês, né?
a causa provável e o novo padrão de pensamento que ela traz. Então, a causa provável ela é mágoa profunda, ressentimento antigo, grande segredo ou pesar comendo o eu, carregando ódios. O que adianta? Aí o novo padrão de pensamento. Com amor, perdoo e liberto todo o passado. Escolho encher meu coração de alegria. Eu me amo e me aprovo. Gente, hoje, inclusive hoje, que eu percebi que eu estava procrastinando com relação a isso, eu fiz uma carta para mim mesma, me perdoando de tudo que eu me culpei. Todas as palavras, por tudo que eu me feri, todas as palavras que eu falei para mim, que eu me xinguei. Muitas vezes eu me olhei no espelho e me xinguei. Falei mal de mim, falei mal do meu corpo, falei mal do meu cabelo, da minha pele, né? Muitas vezes me julguei por não ser boa o bastante, por não me sentir merecedora. Muitas vezes eu vendi o meu serviço por um valor muito mais baixo do que eu merecia, porque eu me sentia merecedora daquilo. Sabe? Pela não valorização que eu tinha por mim, pela falta de valorização, que eu não me dava o valor suficiente do que eu era. E aí, gente, eu queimei essa carta. Foi bem difícil queimar, tá? Eu tentei queimar ela umas 6 vezes, porque ela queimava um pouquinho e ela apagava, ela queimava um pouquinho, ela apagava. Aí teve algumas vezes que eu tentava o isqueiro, continuar acendendo o isqueiro falhava. Então foi bem difícil queimar. E antes mesmo de eu tentar queimar, foi difícil. Eu senti que eu tive uma resistência muito grande em queimar. E a resistência também de fazer a carta, né? Porque eu tava procrastinando. Semana que vem eu faço. Depois... Até que hoje eu falei assim, não, tô me auto-sabotando nisso aqui. Voltei, gente. Meu celular deu memória cheia, né? Mas enfim. Então eu percebi que eu estava me auto-sabotando pra fazer a carta. E aí, gente, eu senti um alívio muito grande. Muito grande, muito grande, muito grande. Claro que depois eu ainda senti, começou a vir, senti que estava vindo aquelas memórias ainda. Porque antes de me perdoar, ontem, eu pensei naquilo que tinha acontecido no passado. E eu fui buscar fatos, né, do porquê que eu estava me julgando daquela maneira, me culpando daquela maneira. E eu percebi, gente, que era só o meu julgamento, que era o meu julgamento interno, que nada do que eu falava pra mim, nada do que eu tinha na minha cabeça tinha acontecido. Que eu criei uma crença ali naquele momento sabotadora. E que eu não estava me perdoando por algo que não aconteceu. Eu estava me culpando por algo que não aconteceu. Que não era real. Então, gente, faça esse exercício. Isso que eu tô aqui me culpando, colocando a culpa em mim, me autodestruindo, é real? Aconteceu de fato? Porque eu percebi que eu estava colocando uma carga muito maior do que ela tinha sido. Eu mesma. E aí, hoje, eu assisti um vídeo da Mai Andrade, sobre aceitação. E ela fala sobre, eu acho que é uma fala da Byron Katie, que ela menciona no vídeo, que ela fala que a nossa realidade ela é muito mais generosa do que os nossos julgamentos sobre ela. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Porque eu percebi que não tinha acontecido nada. Tinha acontecido algumas coisas sim, mas a minha visão, o meu julgamento sobre aquilo que aconteceu estava sendo muito mais destruidor para mim do que aquilo de fato que aconteceu. E aí, gente, queria trazer isso para vocês, porque às vezes a gente olha para fora, né? Quem eu preciso perdoar, e muitas vezes quem a gente precisa perdoar de fato é a gente mesmo.
Porque é a gente que cria os julgamentos, é a gente que cria as historinhas na nossa cabeça e a nossa mente ela fica repetindo aquilo toda hora, colocando um julgamento muito mais além do que de fato às vezes aconteceu. E a gente fica se autodestruindo dia após dia, aqueles diálogos mentais negativos. Então faça isso. Eu vou deixar 2 vídeos para vocês, um sobre perdão e outro sobre aceitação, que é da Mai, que é muito interessante vocês assistirem e ver a visão dela sobre isso, sabe? Porque a gente é a pessoa mais importante da nossa realidade. É através da gente que a gente vai mudar as circunstâncias das coisas, mudar, é a partir do ponto do agora, sabe? Que a gente muda todas as circunstâncias. Então a gente só precisa aceitar, se perdoar, se amar, para que o novo possa vir. Porque se a gente não fizer isso, pode até vir o novo, mas a gente vai continuar repetindo ciclos, tá bom? Então, acho que essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Eu espero que eu tenha conseguido passar, tá? Não tenha medo das catarses com relação à ressonância harmônica. Ontem eu recebi um comentário de uma moça que ela falava sobre isso, que ela estava buscando fazer as limpezas, né, dela, porque ela não queria ter as catarses. E não tenha medo das catarses, gente. As catarses, elas vêm realmente para limpar. Faz parte do processo, é lindo isso. E quanto mais a gente... Eu também tinha medo, e por isso que quando eu decidi que eu ia, na verdade, que a ressonância me escolheu, que eu decidi que eu pediria a minha onda, primeira coisa que me veio na cabeça: nossa, se você já tá passando por isso, imagina com a onda. Você vai perder, você vai acabar com a tua vida. Tipo isso. Olha o que a minha mente veio me dizer. E a onda, gente, a onda é a coisa maravilhosa. A onda é amor, é uma onda do Criador, sabe? Da fonte, da centelha divina, do todo. É a unificação do todo. Você entende? A nossa busca pela iluminação, que é isso que a gente veio fazer aqui. Sabe? Então a gente não precisa ter medo disso. As limpezas, elas são necessárias para aquele lixo. Todo lixo emocional, ele vai embora. Tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo. Muito obrigada, gratidão. E até a próxima semana.